Noan! Como vai, caros irmãos, vocês que estão nos acompanhando, as publicações efetuadas aqui pelo agrupamento de Umbanda da Estrela Azul. Mais uma vez, é uma satisfação poder estar conversando com todos vocês e dando continuidade a esses vídeos, em especial ao quadro Pergunte ao Sacerdote. Salvo engano, publicado o convite há um pouco mais de 30 ou 40 dias. Damos hoje, então, o número 2 desse quadro. Respondemos aqui mais algumas perguntas das inúmeras que nos são feitas. E hoje, ainda adotando aquele mesmo padrão, aquela mesma postura, como já nos justificamos, não dá para responder todas as perguntas que nos são feitas aí ao longo de uma semana. Então, dentro dos critérios de assuntos, nós vamos pegando aquelas que, de fato, possuem uma relevância, uma abrangência maior. E, dentro da nossa capacidade iniciar, dentro da nossa capacidade racional, a gente vai tentar responder nessas perguntas. Lembrando sempre que o objetivo nosso não é polemizar os assuntos. Pelo contrário, a intenção nossa é problematizá-los e trazer aí a um público maior essa reflexão acerca dos assuntos que são cotidianamente discutidos nos terreiros, em especial para nós, nos núcleos de Umbanda Esotérica, que agora, como a gente sabe, com essa possibilidade das mídias eletrônicas, se tornou mais facultativo a um grupo maior de pessoas. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é dar vazão a essas informações que muitas vezes ficavam aí presas nos ambientes templários. No primeiro quadro, nós respondemos algumas perguntas e vamos tentar manter sempre aquele tempo de 15 minutos para não extrapolar, até porque já justificamos dizendo que vídeos com mais de 15 minutos nunca são didáticos. Então hoje nós vamos aqui responder 3 dessas perguntas que nos foram feitas aí ao longo da semana. Coincidentemente, eu vou me ater a essas 3 perguntas de um único irmão. Esse irmão chama-se Marco Antônio, lá da cidade de Lagoa Santa. Eu acredito que deva ser alguém que já nos conhece, até porque Sete Lagoas está bem próximo aqui de Belo Horizonte, pouco mais de 100 e poucos quilômetros. Aliás, 100 e poucos quilômetros, não, 78 quilômetros para ser mais exato. Então, não é tão longe assim, cerca de 1 hora de viagem. Quem mora lá consegue estar conosco aqui nos encontros quinzenais ou semanais. Então, a primeira pergunta é uma pergunta bastante curiosa. Eu tenho certeza que os vários dirigentes que comandam os seus templos aí espalhados pelo Brasil devem ter formas diferentes de entendimento a respeito desse nosso posicionamento. Mas, como já falamos, essa é a nossa opinião, ou seja, é o nosso ponto de vista. E dentro do ponto de vista a gente se expressa aqui, desde já pedindo excusas àqueles que não concordarem conosco. E a pergunta é: por que há tantos desafetos entre os irmãos de corrente vinculados a uma casa? Bom, vocês percebem que é uma pergunta bastante ampla e, de fato, é algo bastante comum nos ambientes onde se pratica a Umbanda, no geral, não só a Umbanda esotérica. E aí nós podemos dizer o seguinte: é um fato, é uma realidade, esses desafetos entre os irmãos que compõem a corrente mediúnica de uma casa. Isso acontece aqui no agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, também eu tenho certeza que acontece em outros núcleos de Umbanda esotérica espalhados pelo nosso Brasil, e sem dúvida alguma, com toda absoluta certeza, também acontece nas grandes maioria dos terreiros de Umbanda popular, Umbanda mista, Umbanda traçada. E esses desafetos existem por quê? Porque as pessoas são diferentes. Nenhum de nós pensamos igual ao outro. O que ocorre é que às vezes as pessoas esquecem de uma questão muito simples. Um grupo de pessoas, quando se reúne para praticar a caridade nos moldes da Umbanda, não podem se esquecerem que, ao serem ali agrupados, reunidos, eles vêm trazendo as suas individualidades. E quase sempre essas individualidades são colocadas em provas nessa reunião de pessoas, onde se congregam pessoas que às vezes foram inimigos de vidas passadas, pessoas que tiveram algum desafeto, às vezes até em existências esotéricas anteriores, e precisam se reajustar perante a espiritualidade. E quem são esses avalizadores? Os próprios mentores espirituais, que, penso eu, num conselho superior, devem se reunir lá e achar: essa é a forma que nós vamos adotar junto a esse grupo.
E aí todos têm a sua possibilidade, a sua oportunidade de poder se modificarem perante as próprias atitudes executadas no dia a dia. Então, o que nos compete nesse momento é simplesmente deixar claro que essas desavenças, elas são necessárias até mesmo para o aprimoramento da consciência espiritual. E aprimorar a consciência espiritual, muitas das vezes é relevar, muitas das vezes é compreender. E quando nós tratamos a diferença, vocês devem ter me ouvido falar aí no vídeo, temos defendido, né, aquela postura de exercitar a alteridade, né? Ou seja, nos comprometer com essas diferenças, respeitando os limites próprios, né, de cada um. E se isso não for respeitado, dificilmente esse grupo vai encontrar um ponto de comum entre essas divergências, ainda que sejam na condição de irmãos jungidos, ou seja, sobre o mesmo amparo espiritual. Então penso que esses desafetos, eles são comuns, são necessários, né, para o aprimoramento do grupo espiritual. Bom, eu espero que essa resposta, embora a gente poderia ficar aqui falando mais de 15 minutos a respeito só dessa temática, mas eu acredito que essa resposta vai no certo, né? Resumidamente, as diferenças são necessárias para o aprimoramento da consciência espiritual. E os mentores ou tutores espirituais, quando reúnem um grupo, permite, né, que esse grupo possa avançar, tanto de forma individual quanto coletiva. Quando eu digo de forma individual, ou seja, aquele grupo no núcleo templário, no coletivo, ou seja, na relação com outros ambientes espirituais. Isso está sendo alcançado por nós hoje? Penso que muito pontualmente por uns ou outros ambientes. Por isso, tanto em voga, né, a discussão a respeito da convergência. Precisamos nos convergir ao sagrado. Eu, particularmente, também defendo essa ideia. Eu acho que é por aí que nós vamos aproximar os saberes, encurtar essa distância das diferenças, mas nos aproximando, né, pelas semelhanças. Eu acho que aí nós tornamos o movimento umbandista forte, e esse é o desejo, em especial de minha parte, que sou um sacerdote, e torço, né, para que a Umbanda possa alcançar, né, os seus objetivos, que é essa reunião de todos nós que professamos os santos, em especial sobre a egrégora e amparo da Umbanda. Não importa se é Umbanda popular ou se é Umbanda da Terra. A segunda pergunta, o irmão nos interroga com relação ao processo evolutivo, né, com a temática que nós temos trabalhado bastante nesse ano aqui de 2017 na Choupana, né, do Caboclo Cobra Coral. Quais são os dois grandes motivadores para o médium, né, dar continuidade ao seu processo iniciático, ao seu processo de aprendizado mediúnico? Bom, eu vou dizer que o primeiro motivador são resgates. Ou seja, nós precisamos resgatar aquilo que ficou no passado obscuro. E muitas das vezes a nossa doação a esse movimento, quando integrado em pensamento e sentimento, nos coloca em ação que são positivas. Isso faz com que a gente possa diminuir, né, os nossos débitos do passado, mas ao mesmo tempo já preparar o nosso futuro, quem sabe, para uma nova experimentação terrena mais produtiva, mais positiva. Bom, quando nós falamos de motivador, eu acredito que o primeiro motivador e o mais importante para o médium seja a motivação interna, né? Todos nós que integramos uma corrente mediúnica, nós temos que ter essa motivação interna, essa motivação espiritual. A partir do momento que esse sentimento de pertença à espiritualidade, ele não existe, a gente fica quase que, como diz, um solitário num mundo coletivo. E isso para nenhum médium é bom, ainda que ele esteja vinculado a um templo ou não, ou somente como consulente. Essa motivação médium, né, quando nós falamos de médios, é sempre bom lembrar, né, que nem todos os médios têm compromisso efetivo com casas, né, de trabalho. Tem médios que ainda não se atentaram para essa responsabilidade que receberam antes mesmo de reencarnar, e ainda que estejam na condição de encarnado, ainda ou não receberam o convite por uma espiritualidade, ou não se afinizaram com determinados ambientes, ou, em especial, não encontraram em si próprio essa motivação interior, porque estão muito ligados ainda aos aspectos externos. Qual que seria, então, a nossa dica como motivador para esses médicos que estão iniciando o trabalho? Primeiro, ter certeza que se de fato quer
se vincular, se comprometer com um trabalho espiritual. A partir do momento que se vincula ou se compromete com um trabalho espiritual, aí não tem como fugir. Temos que ter uma responsabilidade calcada numa ética, numa disciplina, no respeito, em especial para com os mais velhos, né, que são aqueles que estendem a mão para nós, para iniciarmos aí todo um trabalho de aprendizado. E à medida que a gente vai avançando, essa motivação, ela pode, dependendo da própria atitude do médium, diminuir ou aumentar. Então, isso é um critério muito individual e que eu acredito que cada um vai descobrir o seu ritmo, o seu ciclo correto. E eu penso mais, eu acho que quando nós descobrimos o nosso mestre interno, nós temos o nosso mestre externo, né, que é aquele que nos dirige fisicamente, nós temos uma grande possibilidade e probabilidade de também descobrir, né, o nosso mestre interno. E aí, você quer, ou nós queremos motivador, ou motivação maior do que essa, saber que estamos sob o amparo da luz e que esses mestres espirituais estão nos conduzindo nesse aprimoramento evolutivo? Eu acredito que seja isso. Agora, existe uma discussão muito comum, né, que a motivação deve ser sempre em cima dos ensinamentos do Cristo. Eu acredito que essa afirmativa, essa premissa, deva ser verdadeira para aquelas umbandas, né, que se intitulam exclusivamente cristãs. Mas não é o nosso caso, né, que praticamos a Umbanda esotérica. Nós reconhecemos a grandeza do Cristo, até porque constantemente estamos ressaltando essa grandeza como Senhor primaz, né, de todo o comando planetário e que dirige toda a hierarquia sagrada de Umbanda aqui para nós, segundo os ensinamentos, né, passados pelo propulsor do movimento umbandista esotérico, que é o velho Mata e Silva, ou Rodolfo Wilson da Mata, ou seja, mestre Apacani. Também falados, né, pelos Sete Espadas, em especial no livro do mestre Arapiaga, Umbanda Protossíntese Cósmica, tanto quanto no Elo Perdido, né? E lá deixa bastante claro essa grandeza do Cristo como uma referência de luz para nós, que seguimos, né, os orixás que são senhores da luz. E a terceira pergunta é uma pergunta também bastante ampla, mas nós vamos tentar responder da forma mais sucinta e objetiva possível. O irmão nos pergunta, mas então, por que existe diferença entre os sítios vibratórios, né, seguidos ou preconizados pela Umbanda esotérica e os sítios vibratórios seguidos, né, pela Umbanda popular? Bom, eu não vejo essa diferença, né, que esse irmão aborda. Na verdade, existem pontos de vista diferentes com relação aos fundamentos essenciais que estão por trás desse sítio vibratório. O que nós precisamos saber é que sítios vibratórios quase sempre estão relacionados à natureza. E por trás dessa natureza física existe uma natureza hiperfísica. E dentro dessa natureza hiperfísica, ou seja, nesse universo de natureza hiperfísica, existe toda, né, uma classe de espíritos elementares. A Umbanda popular lida com algumas dessas classes. A Umbanda esotérica já se preocupou um pouco mais com a identificação, ou seja, os fundamentos, né, que evocam essas forças elementares. Então, essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Eu acho que não existe tanta diferença com relação aos sítios vibratórios utilizados tanto pelos médiuns da Umbanda esotérica quanto pelos médiuns da Umbanda popular. Isso quer dizer o seguinte: existe um ponto de convergência, que são as oferendas, quando conscientes, arriadas ou postas nesses sítios vibratórios. E lá nesses sítios vibratórios tem quem recebe. Para nós, quem recebe essas oferendas são os comandantes vibratórios desses ambientes, juntamente com a classe de elementares, dependendo da forma para quem é direcionada essas oferendas. Então, eu não acho que existe muita diferença, não. O que existe são fundamentos preconizados por determinadas escolas, de uma forma, e fundamentos determinados de outra forma por outras escolas. Nós, da Umbanda esotérica, eu volto a afirmar, essa inclusive é um jargão utilizado por nós, nós nos preocupamos muito com a essência, com o que está por trás da forma. Então, quando nós abordamos os sítios vibratórios com essa perspectivas do mundo elementar, nós entendemos que essa potência espiritual que está por trás dessa natureza física, ou seja, no mundo hiperfísico, nessa natureza hiperfísica, a possibilidade da gente alcançar os resultados são muito maiores.
Isso não quer dizer que o que os irmãos da Umbanda Popular fazem, ou o que os irmãos da Umbanda Esotérica fazem, é certo ou errado. Não, fazem de forma diferente. Cada um adotando o padrão consciencial que possui e seguindo em especial a cultura, né, adotada pelo próprio ambiente a qual estão vinculados ou filiados. É isso, eu espero que nesse segundo quadro, nessas 3 perguntas, dentro desses 15 minutos que temos, a gente tenha aí respondido a pergunta, né, desse irmão lá de Sete Lagoas, nosso irmão Marcos. Então fica aí o meu agradecimento, né, por essa cutucada, né, como nós dizemos sempre, mas sempre muito oportuno, e para nós é sempre de muito bom grado, estaremos aqui respondendo. No mais, saravá profundo, luz na mente e paz no coração. Aranã.